E no programa de hoje vamos saber mais sobre as conclusões do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, sobre a queda do avião que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e os desdobramentos do caso com o advogado especialista em direito aeronáutico, Dr. Sérgio Alonso. Repercussão geral. Foi divulgado recentemente o relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, sobre o acidente no voo em que estava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Entre as conclusões está que a aeronave em Paraty só poderia ser operada com um voo visual, né, sobre as regras de um voo visual. No dia do acidente, a visibilidade estava abaixo dos parâmetros mínimos permitidos, o que impedia justamente esse voo visual, sem o uso de aparelhos. Em Paraty é proibida a operação por instrumentos, né? E apesar disso, o voo foi operado por lá e, além desses fatos, se concluiu também que a carta de aproximação usada, o mapa usado pelo piloto para a aproximação no aeroporto em Paraty, não era uma carta regular, né, oficial, o que também teria contribuído para o acidente. Para a gente falar um pouco, então, sobre as consequências dessas constatações feitas pelo CENIPA, eu converso agora com o advogado especialista em direito aeronáutico, doutor Sérgio Alonso. Olá, doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do Repercussão Geral, falar sobre um assunto importante como esse, um acidente que levou à morte de algumas pessoas, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki. Tudo bem com o senhor, doutor? O prazer é meu e espero colaborar aí com o esclarecimento. Bom, doutor, o senhor já acompanhou grandes casos da aeronáutica, acidentes históricos na aeronáutica brasileira. E então, em primeiro momento, gostaria que o senhor fizesse uma rápida análise das conclusões aqui do CENIPA em relação a este acidente. Como o senhor vê e o que o senhor percebe nessas constatações do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos? Pois não. O que a gente percebe do relatório final, ele foi muito claro em afirmar que o comandante da aeronave violou o ICA 100, que é Instruções do Comando da Aeronáutica, para regulamento de voos de voos visuais, que requer no mínimo a visibilidade horizontal de 5.000 metros. E essa visibilidade estava a 1.500 metros. Por outro lado, percebe-se o seguinte, que conscientemente o piloto violou esse regulamento, uma vez que ele fez 2 tentativas. Então ele tinha consciência das condições que operava o campo. O campo ele é curto, 700 e poucos metros, só opera visual e as condições estavam fechadas para esse tipo de voo. Quando o comandante chegou em cima de Paraty e percebeu que não tinha condições para voos visuais, ele deveria ter arremetido e ir para a alternativa. Acontece o seguinte, dentro de Paraty existe uma cultura dos empresários e dos pilotos que servem os empresários, sendo que o melhor piloto é aquele que consegue pousar abaixo dos mínimos. Para isso, existia até uma carta não regular de instrumentos, feita por eles, não sei por quem, que normalmente eles utilizavam. O CENIPA é muito claro sobre esse ponto, não afirmando se o piloto estava usando isso ou não,
Mas, de qualquer forma, houve a violação consciente do ICA 100. Consequentemente, fica configurada a culpa grave do piloto e, por tabela, do operador da aeronave, que é o Hotel Emiliano, coisa assim. Então, todos os que estavam a bordo, com exceção do piloto e do próprio empresário, que era o dono, era o operador da aeronave, podem entrar com ações de indenização, cobrando lucros, danos emergentes e lucros cessantes e danos morais do operador, que tinham 3 pessoas nessa condição. O comandante da aeronave pode cobrar acidente do trabalho normal, mas não de acordo com o que estabelece o Código Civil, e sim aquela indenização limitada. Agora, o que é muito interessante é que isso é um acidente emblemático que as autoridades, o próprio Supremo e o Comando da Aeronáutica deveriam estabelecer protocolos para que autoridades assim de nível superior, por exemplo, o ministro Supremo é substituto, é terceiro na ordem, né? É substituto do presidente da República. O presidente Supremo é substituto e depois, acho que é o 4 substituto. Então, todas as autoridades, pelo menos de escalão superior, deveria existir um protocolo que só entrasse em aviões privados obedecendo um protocolo. Por exemplo, um avião, no mínimo com piloto e copiloto. Nesse caso presente, se tivesse copiloto, talvez não tivesse acontecido isso. Segundo, condições climáticas. Terceiro, que tipo de avião eu vou voar? Qual é a certificação da manutenção? Qual é a certificação dos pilotos? Para onde eu vou? E em que condições eu vou chegar lá? Então, tudo isso deveria ser estipulado de tal forma que um ministro do Supremo, um presidente da Câmara e do Senado não entrasse em qualquer avião assim, inocentemente, não sabendo o que pode acontecer. Se os parâmetros fossem rigorosos, com certeza esse voo não teria sido autorizado. Então, essa que é uma proposição que eu faço, uma ideia que eu sugiro. Agora, hoje não há nenhuma regra em relação a isso, doutor? Sim, não existe. Pelo que eu saiba, não existe nenhuma regra de segurança. Talvez só para a presidente da República, que quem faz os voos são os pilotos da FAB, né? Uhum. Agora, mesmo o presidente da República, se optar por viajar em um avião particular, não há nada que o impeça? Eu não tenho certeza. Esse presidente da República eu não sei, mas eu acho que isso era uma medida que deveria ser estudada. Uhum. Por exemplo, no próprio caso do ministro, apesar de ele não ser o presidente do Supremo, ele deu todo uma celeuma, porque ele era o relator do inquérito da Lava Jato, teve que nomear outro ministro, uma série de boatos, e que tinha havido atentado, que não tinha havido. Então, uma coisa facilmente evitável. Uma autoridade pública tem que se submeter a determinadas regras. Eu não estou dizendo que não houve violação nenhuma, mas eu acho uma ingenuidade as pessoas entrando em aviões particulares sem saber como é que funciona aquilo. Entendeu? Eu sou piloto, eu, por exemplo, não entro em qualquer avião, entendeu? E em qualquer circunstância. E, então, naquele dia, estava péssimo. Então, eu acho que é uma precaução que poderia evitar muito sofrimento.
Agora, doutor, sobre o caso em si, voltando um pouco, o que acontece no âmbito judicial? A gente tem aqui indícios, então, né, conclusões do CENIPA ligando, em parte, a conduta do piloto ao incidente, né, a queda do avião. Há responsabilização de alguém nesse caso? Porque o piloto não sobreviveu ao acidente, né? Sim. Veja só, o piloto é o primeiro responsável. O operador, que é o dono do avião, ou que opera o avião, ele responde por culpa em vigilando ou em eligendo. O operador é responsável a pagar as indenizações, caso as pessoas queiram cobrar a indenização. Entendeu? E as indenizações, como está caracterizada a culpa grave, ou ela é implícita, uma vez que houve uma violação de uma norma, de um regulamento aéreo, eles entram pedindo uma composição de indenização de acordo com o estabelecido no Código Civil. Ou seja, pede-se danos morais, lucro cessante, o que ia se receber até a data que é prevista a expectativa de vida do brasileiro, que hoje está em 75 anos, e esse lucro cessante, danos morais e algum lucro, dano emergente, se fosse gasto com hospital, alguma coisa assim, remoção, cotos e tal. Doutor, eu vou interromper um pouco aqui a nossa conversa, a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos na sequência para seguir falando sobre este assunto. Eu peço também a você, ouvinte, que aguarde, não saia daí, porque daqui a pouco a gente volta a falar sobre direito aeronáutico com o advogado especialista na área, doutor Sérgio Alonso. É daqui a pouquinho. Até já. Você está ouvindo Repercussão Geral. Fique por dentro do Supremo Tribunal Federal. É atribuição do Supremo Tribunal Federal julgar as chamadas ações diretas de inconstitucionalidade. Esse tipo de ação tem por finalidade declarar que uma lei ou parte dela é inconstitucional, ou seja, contraria a Constituição Federal. Também compete ao Supremo julgar a ação declaratória de constitucionalidade de lei, que é um meio processual de garantia da Constituição. A ADC, como também é chamada, confirma a constitucionalidade de uma lei federal e garante que a constitucionalidade da lei não seja questionada por outras ações. Saiba mais sobre o Supremo Tribunal Federal. Visite www.stf.jus.br. Os finais de semana na Rádio Justiça têm informação. Súmula, um resumo da semana na Justiça Brasileira. Você que está se preparando para as carreiras públicas, hora do concurso. Tem cultura e entretenimento. Refrão, o espaço da música brasileira na Rádio Justiça. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Cenário, cinema, teatro, exposições, livros e os destaques da agenda cultural com o melhor da MPB e da música internacional. E muita música na melhor programação adulta do seu rádio. Sintonize na Rádio Justiça também nos finais de semana. Sintonize FM 104,7. Sintonize seus direitos. Posso desistir da compra de um produto que eu comprei pela internet? A concessionária ficou com o meu carro para conserto por 45 dias. Isso é correto? Eu tive uma mala extraviada no último voo e recuperei com objetos quebrados. O que eu posso fazer? A resposta para estas e outras dúvidas você confere no programa Defenda Seus Direitos, onde você fica informado sobre as principais notícias e decisões judiciais que envolvam os direitos dos consumidores. Defenda seus direitos, de segunda a sexta, 13h, aqui na Rádio Justiça. Voltamos a apresentar Repercussão Geral.
Estamos de volta com a Repercussão Geral, que você acompanha aqui em 104,7 FM no Distrito Federal e também pelo www.radiojustiça.jus.br, onde você pode, inclusive, ouvir novamente o programa depois. E pode participar ainda da nossa programação pelo twitter.com/radiojustiça. Repercussão Geral. E a gente fala sobre direito aeronáutico com o especialista, o advogado Sérgio Alonso. Agora, digamos que num caso hipotético, não nesse específico envolvendo o ministro Teori Zavascki, mas digamos no caso hipotético da queda de um pequeno jato. Se o piloto sobrevive e se constata que, de fato, a culpa pela queda da aeronave foi do condutor, ele é o responsável, a ele cabe o ressarcimento pelos prejuízos, pelos danos causados aos demais ocupantes da aeronave, ou se ele não tiver condições financeiras de arcar com essa indenização, o responsável pela aeronave solidariamente precisa fazer o pagamento dessas indenizações? Como ocorre a distribuição dessa culpa e dessa responsabilidade em um caso como esse? Normalmente, os advogados eles acionam os operadores, porque normalmente os comandantes não têm patrimônio. Mas pode sim ser acionado, em havendo violação ou culpa do piloto, você acionar o piloto e solidariamente o operador. Ou então, inclusive, até o piloto só. É que ninguém faz isso porque o piloto não tem condição, a família, normalmente o piloto não tem condição econômica de responder isso. Então, em todos esses acidentes, o que se aciona são as companhias aéreas. Mas elas têm direito de regresso contra os pilotos. Só que normalmente não fazem isso. Nos Estados Unidos, inclusive, uma vez, os advogados, o que eles começaram a fazer? Para romper limites de indenização que a legislação previa, eles começaram a acionar os pilotos. E aí o sindicato de pilotos fez um acordo com as companhias para que, se eles fossem acionados, as companhias respondessem, pagassem as indenizações. Então, o piloto é o primeiro responsável. Agora, pode ser solidariamente, quer dizer, ou um ou outro, ou os dois podem ser acionados. No caso, não precisa sobreviver. O espólio, inclusive, responde. Agora, no caso de um problema técnico e não humano, teríamos a responsabilização direta do operador ou, também, no eventual caso, a possibilidade de culpabilização da própria fabricante. Veja só, se você tiver fosse assim um problema de outra ordem, né? Um problema com o motor, um problema com aerodinâmico que mexesse com estrutural, então você poderia sempre, o operador é responsável e ele tem direito de subsidiariamente por quem causou o acidente. E às vezes pode ser a oficina, pode ser uma fabricante de hélices, a própria empresa, um defeito de projeto, mas são raros os casos. É bem difícil, porque esses aviões são muito experimentados. Normalmente você tem um problema de falha humana aí, ou na própria empresa, na própria forma de operação. No caso específico de Paraty, o que o próprio CENIPA afirmou, que existia uma cultura de autopressão dos pilotos, porque eles são valorizados por seus patrões na medida que eles rompam os mínimos e consigam pousar lá. Nesses últimos anos, foram 13 acidentes com essas características, que eles chamam CFIT, voo controlado contra o solo. Foram 13 aviões que se acabaram lá.
Bom, doutor, e agora, a partir dessas constatações do CENIPA, dessa conclusão, né, do relatório do CENIPA, quais os próximos passos nesse caso? Não, os próximos passos, quem tiver interesse, as pessoas que foram prejudicadas, que eram 3, eles podem acionar, e o que é mais correto, mais fácil, o operador da aeronave. Quem estava operando? O operador da aeronave era o Hotéis Emiliano e Participação, uma coisa assim. E pedindo indenizações além do seguro reta. Porque quando ocorrem esses acidentes, normalmente o operador quer pagar o seguro reta, que é o seguro obrigatório, em torno de 40, 50 mil por pessoa. Não, eles podem pegar esse seguro reta desde já e acionar pela diferença, entendeu? Acionar pela culpa grave, de acordo com o Código Civil e de Aeronáutica, o CBA e o Código Civil. Perfeito. Advogado especialista em direito aeronáutico, doutor Sérgio Alonso, eu quero agradecer mais uma vez imensamente ao senhor por aceitar o nosso convite para participar aqui do Repercussão Geral, falando sobre esse tema tão importante, ou seja, a conclusão das investigações acerca da queda do voo que levou à morte, entre outras pessoas, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Doutor, muito obrigado ao senhor e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço.